Meus queridos irmãos, vamos dirigir uma palavra de oração para nós já início o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos orar, logo em seguida nós vamos louvar a Jesus com 2 louvores da nossa harpa, hino de número 350 e o hino de número 242. E assim nós vamos adorando Jesus, bendizendo ao Senhor. Depois nós vamos ouvir a palavra, depois da palavra vamos ouvir o presbítero Osmar louvar Jesus com louvor, para nós depois terminarmos com uma oração de gratidão e rogando as bênçãos do Pai Eterno sobre as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Querido Deus, te louvamos, te somos gratos, Senhor, por mais um dia, mais uma noite que o Senhor nos dá. Uma vez mais nós nos reunimos para te adorar, para te bendizê-lo na beleza de sua santidade, para te ser grato pela vida e por todos os seus cuidados e benefícios que o Senhor tem dispensado sobre nós. O Senhor tem guardado a tua igreja, tem livrado o seu povo. Até hoje nós não sabemos de ninguém da nossa igreja que foi acometido com este mal. E nós queremos crer que o Senhor nos guardará até o fim, para a glória e louvor do seu nome. E nós seremos testemunhas de um Deus que guarda, de um Deus que livra, de um Deus que protege, de um Deus que às vezes não livra o seu povo da cova, mas livra na cova. Um Deus que não livra da fornalha, mas livra na fornalha. E é assim que nós acreditamos que o Senhor está fazendo, que o Senhor fará conosco, para a honra e para a glória do seu nome. Portanto, Senhor, toma nossa vida, recebe nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, porque tudo que iremos fazer é para a honra e para a glória, louvor e adoração do seu nome. Nós oramos convictos de que o Senhor receberá a nossa adoração e há de falar conosco através dos cânticos, dos louvores, através da tua palavra. Nós oramos, Pai, já agradecidos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 350 da nossa harpa. Glória a Jesus. Escolhido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Escolhido que Cristo não se queixou, dolendo em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou ao povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Instruído que Cristo salvou por fim, na cruz um malfeitor, e sofrendo na cruz ele roubou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Instruído que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador.
Aleluia! Louvado seja Deus. Esta é a história da cruz. Jesus morreu por ti, Jesus morreu por mim, Ele morreu por nós. E todo aquele que nele crê, como diz a Bíblia Sagrada, não perecerá, mas terá a vida eterna. Portanto, creamos no Senhor, confiamos nele, entregamos a nossa vida e a nossa história nas mãos do Senhor, certo que Ele cuidará de cada um de nós. Vamos louvar a Jesus com o hino número 242 da nossa harpa. Aleluia. Com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Em eterna glória vou no céu gozar. Me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória vou me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Ele fez também herdeiro do que nunca vai murchar, a glória que no céu eu vou gozar. Em eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas se um sublime canto que pra sempre vai soar, a glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Oh, glória a Deus! Graças a este Deus que nos comprou não com preço de prata, ouro ou de coisas corruptíveis que se desvaloriza. Ele nos comprou com o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo, derramado por nós naquela cruz. Este foi o preço que Ele pagou por mim, por você, por cada um de nós, que nós devemos valorizar e servi-lo com alegria, com fidelidade
e com gratidão por esse tão grande preço que o Senhor teve a capacidade e a coragem de pagar por nós, pobres, miseráveis pecadores que somos. Mas este é o grande amor com que Ele nos amou, que não poupou nem o seu Filho. E por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: se Deus não poupou nem o seu Filho por nossa causa, como Ele não dará juntamente com o seu Filho todas as demais coisas? Portanto, fique tranquilo, descanse no Senhor. Não há nada tão grande que você precise que Deus não possa fazer por você, ou que Deus deixará de dar, porque Ele não poupou nem o seu Filho, Ele nos deu o Filho, entregou por nossa causa. Por isso é que nós precisamos servi-lo com fidelidade, com alegria e com dedicação. Eu quero convidá-los a nós meditarmos na palavra de Deus esta noite, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 9, até o versículo de número 12. Nós queremos meditarmos juntos numa palavra de Deus para o nosso coração. Que diz assim o versículo 9, do 9 ao 12, né? Capítulo 6 de Hebreus, versículo 9 ao versículo 12. Diz assim a palavra: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. A palavra que eu quero deixar do Senhor para os nossos corações esta noite é que no versículo 10 da nossa leitura, o escritor está dizendo: porque Deus não é injusto para se esquecer. E é esta frase que eu quero que você guarde no seu coração. Deus não se esquece. Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus não se esquece da sua igreja. Deus não se esquece do seu povo. Ele sabe que aqui ele tem um povo. Ele sabe que aqui ele tem uma igreja. Ele sabe que aqui ele tem filhos e filhos na terra. E ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece de ouvir e responder sua oração. Ele não se esquece de nenhuma lágrima que você derramou. Ele não se esquece de nada que você fez e que ainda porventura virá a fazer por ele. Deus não se esquecerá. E eu quero, para nós meditarmos juntos esta noite sobre esta frase, o Deus que não se esquece, só para você entender como Deus é um Deus que leva a sério esse caso, essa coisa de não se esquecer. Jesus disse em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 40, que o Senhor não se esquecerá dos nossos trabalhos que prestamos aos nossos irmãos. Ele não se esquecerá de uma visita que você faz. Ele não se esquecerá de uma roupa que você dá a alguém que precisava de uma roupa, de um calçado que você deu para alguém que estava descalço, de alguém que precisou de um prato de comida e você deu, alguém que você visitou na cadeia, alguém que você visitou quando estava doente. Ele diz o texto sagrado, ele não se esquecerá. Mateus no capítulo 25 e 40, Jesus vai dizer que quando ele chamar os seus filhos para a casa do Pai, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que está preparado para vós, desde a fundação dos séculos, porque vocês são dignos disso, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu andava nu e vocês me vestiram, estava descalço e vocês me calçaram, eu estava doente e vocês me visitaram, eu estava na prisão e vocês não deixaram de me ver. E os discípulos disseram: Senhor, mas quando isso aconteceu? Ele disse: quando vocês fizeram a um daqueles meus pequenininhos, a mim vocês estavam me fazendo. Então, irmãos, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, porque este é um Deus que não se esquece das grandes nem das pequenas coisas.
Por isso é que Deus quer que nós nos apeguemos e nos esforcemos em fazer o bem enquanto é tempo. A Bíblia Sagrada diz que não há lei, não há proibição para quem faz o bem. Você pode fazer o bem porque não há ninguém que vai lhe proibir de fazer o bem. Os homens não nos proíbem de fazer o bem, muito menos Deus. Porque o desejo de Deus é que Ele quer olhar do céu e ver os seus filhos fazendo o bem, para que Ele olhe e se lembre que tem alguém aqui que semeou sementes do bem. Ele também fará com que os frutos dessa semente sejam manifestos na sua vida ao longo de sua caminhada, e quando você chegar na glória, você será um bem-vindo na presença de Deus. Então, é bom que nós, sabendo que Deus não se esquece de quando nós ajudamos alguém, devemos então aplicar o nosso coração sempre que tiver oportunidade. Ajude, abençoe, favoreça, porque um dia Deus se lembrará disso, e se lembrando, recompensará de você. Pois o texto que lemos é que Deus não é injusto para se esquecer. Ele não se esquece do trabalho das vossas mãos. Tudo que nós fizemos nesta terra em favor de alguém está registrado no livro de Deus. Na presença de Deus há muitos livros. Entre muitos livros que há lá, há um livro chamado Livro das Obras, daquilo que nós fazemos. E Deus resista para que quando chegarmos um dia na sua presença, Ele então venha rever as nossas obras e recompensar a cada um pelas obras que prestou aqui na terra. Então, nós já vemos que em Mateus capítulo 25 e versículo 40, Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele não se esquecerá de nenhum benefício, seja uma visita, uma oração, um prato de comida, uma veste, Ele se lembrará. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, versículo 42, Jesus disse que Ele não se esquecerá de nenhum copo d'água que a gente der a um dos seus profetas. Lá em Mateus ele diz que aquele que recebeu um profeta na qualidade de profeta e der a ele um copo d'água, também receberá um galardão de profeta. Porque Deus não se esquece de nada que a gente faz para Ele. Seja uma coisa muito grande, seja uma coisa tão simples como um copo d'água, Deus resista e vai recompensar aquilo que você fez. Eu não sei o que você tem feito para a obra do Senhor, mas se não tem feito nada, é tempo de você se esforçar e fazer alguma coisa. Se está fazendo, faça um pouco mais, porque tudo que você fizer para Deus, para alguém, do que diz respeito ao bem, você está fazendo como para Deus. Quando você faz uma coisa de boa para alguém, Deus resiste como se você fizesse para Ele pessoal. Veja que Ele está dizendo, se você der um copo d'água a um dos meus profetas, você vai receber o galardão de um profeta, porque você cooperou com alguém que eu levantei e usei e enviei para usar na terra, você contribuiu com a vida dele, você contribuiu comigo também, eu darei o galardão para você. Então Deus não se esquecerá de um copo d'água que nós demos a um dos seus profetas, Ele nos recompensará com um galardão de profeta. Também no Evangelho, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, lá está escrito em Atos 9, versículo 42, que Deus não se esquece quando nós realizamos trabalhos para suprir necessidade dos nossos irmãos mais carentes. Diz a Bíblia Sagrada que lá nesse livro de Atos, capítulo 9, tinha uma irmã chamada Docas, que era uma serva abnegada do Senhor. Ela não pregava, não cantava, mas ela trabalhava para fazer roupas para ajudar os irmãos mais necessitados da igreja. E diz a Bíblia Sagrada que ela foi acometida de uma enfermidade e meio que morreu. E os irmãos ficaram todos apavorados e choravam e diziam, faz alguma coisa por ela nos ajudou tanto, ela vestiu nossos filhos, ela nos ajudava, olha quantas roupas ela nos deu. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro vai orar por esta mulher, para que Deus traga ela de volta para a vida. E eles oram, e na oração deles, eles diziam para Deus, Senhor, se lembra de que ela nos ajudava, se lembra de que ela nos socorreu nas nossas dificuldades. E diz a Bíblia que Deus atendeu a oração da igreja e de Pedro, e trouxe ela de volta à vida, porque Deus não se esqueceu do trabalho que aquela mulher prestava, em socorrer, em ajudar os mais necessitados da sua igreja. Deus não se esquece, querido. Deus não se esquece de uma oração que você faz. Deus não se esquece de um culto que você coopera nele. Deus não se esquece de uma palavra bíblica que você aconselha alguém. Um conselho que você dá. Uma oração.
um bom conselho para alguém, uma palavra de Deus uma oração até para alguém que você não conhece, mas Deus viu e sabe que você fez, está registrado. Deus não se esquecerá disso. Ele vai lhe recompensar. Então veja que Deus trouxe aquela mulher de volta à vida, porque Deus se lembrou, não se esqueceu do trabalho que ela prestava. Trouxe ela de volta para a vida, para ela continuar sendo instrumento de bênção para a vida e para a sua igreja. Ainda, lá no Evangelho, ou ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo de número 8, ou versículo 4, lá está escrito que Deus não se esquece das obras que nós realizamos, do trabalho das nossas mãos que nós realizamos na obra de Deus. O que é que você tem feito pela obra de Deus? Como é que você tem contribuído para a obra de Deus? Você tem orado para que a obra de Deus avance? Deus então recompensará você por essas orações. Você tem ofertado, Deus recompensará pelas suas ofertas. Tem dizimado, tem contribuído, tem convidado pessoas para vir à igreja quando tinha culto, tem convidado pessoas aí para participar dos cultos que estão passando ao vivo aí em sua casa, tem compartilhado, dizendo: fulano tem culto tal hora, tal dia, tem oração 9 da manhã, tem oração 3 da tarde, 7:30 da noite tem culto, entre lá, participe. Fazendo assim, você contribui com a obra, para que o reino de Deus continue avançando, para que Deus alcance outras pessoas através dos instrumentos que a igreja está usando, que é as redes sociais. Quando nós fazemos isso, estamos cooperando com a obra de Deus. E a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, Deus não se esquecerá do trabalho das nossas mãos. Então seja um daqueles que está contribuindo, cooperando, para que a obra de Deus avance, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome de Jesus seja engrandecido na sua vida e na vida da igreja do Senhor. Porque não é uma quarentena que vai parar a igreja. Não, a igreja está viva e ativa. O que parou foi os cultos no templo, mas a igreja é um organismo vivo. A igreja continua a orar, a igreja continua a adorar, a igreja continua a glorificar, a igreja continua a testemunhar que Deus está guardando, que Deus está livrando, que Deus está protegendo ela. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é também uma crise de saúde pública que vai parar a igreja, pois uma saúde pública não se compara com o diabo e com o inferno. É muito menor do que ele. E Jesus prometeu que nem o inferno, nem as portas do inferno vão parar a igreja. A igreja continua viva. Então você pode continuar como membro do corpo de Cristo, contribuindo com o reino dele na terra. Aconselhando, cooperando, orando, ensinando as pessoas que devem entrar nos lugares por onde ela pode serem alimentadas espiritualmente, receber uma palavra de Deus, serem edificadas na fé. Você pode compartilhar este culto que você vai ouvir com alguém no WhatsApp, os seus amigos, seus colegas, seus parentes. Você sabe de alguém que ainda não tem Jesus, ou até que tem Jesus, mas que não faz parte do grupo da nossa igreja. Compartilhe com alguém, para que essa palavra chegue nele e ele seja edificado pelo poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Porque Deus está contando com os seus na terra, porque Ele não se esquece do trabalho que realizamos na sua obra. Por fim, lá em Lucas, no capítulo de número, em Filipenses capítulo 4, versículo 18, lá está escrito que Deus não se esquece dos sacrifícios que nós realizamos para que a obra dele avance. Deus espera que neste tempo de quarentena nós venhamos realizar sacrifícios, jejuns, orações intercessoras por pessoas, pela nossa nação, pelos nossos familiares, por aqueles que já são de Cristo, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quem sabe você está bem, você está sendo cuidado pelo bom pastor que é Jesus, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você já tem a certeza de sua salvação. Mas e aqueles que ainda não têm a certeza da vida eterna? E aqueles que foram acometidos pela doença, o que você tem feito por eles? Tem orado a Deus? Tem sacrificado um tempo de oração intercessória? Tem derramado lágrimas em prol de alguém? Se não tem, Deus está esperando encontrar em mim e em você sacrifícios que vão ser apresentados ao Senhor em prol de pessoas.
Deus espera ouvir oração, nossas orações, não só por nós, mas por outras pessoas, por aqueles que ainda não conhecem, para que o Senhor se dê a revelar a eles, para aqueles que estão nas trevas, para que o Senhor traga para a luz, para aqueles que estão debaixo da maldição, para que o Senhor tire de lá e traga para a sua bênção, para aqueles que estão subjugados por Satanás, para que o Senhor vá lá e tire de lá e traga para o seu jugo, para o reino do Filho do seu amor. Nós temos feito isso? Se não temos, Deus está esperando ouvir de mim e de você orações intercessórias, lágrimas, sacrifícios por vida e por pessoas. Temos orado pelo nosso país, temos orado pelas nossas autoridades civis e eclesiásticas. Deus espera que nós façamos obras que acompanham a salvação. Olha como é interessante o texto que nós lemos nesta noite. O apóstolo está escrevendo e dizendo, versículo 9: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O escritor estava dizendo, olha, vocês já são salvos. Agora nós esperamos que, como salvos, vocês trabalhem e façam obras que acompanhem alguém que é salvo. E alguém que é salvo não pode se conter só em ser salvo. Ele deve orar para que outros sejam salvos. Alguém que tem promessa e está debaixo da bênção do Senhor não pode se conter em só ter as promessas e usufruir das bênçãos. Ele precisa sonhar e desejar que outros também tenham as mesmas promessas e as mesmas bênçãos. Pastor, mas como eu vou fazer isso? Orando, jejuando, chorando por elas e pedindo que o Senhor que alcançou você alcance elas também. E quando você fizer isso, Deus não se esquecerá de nenhuma de suas orações, de nenhuma lágrima que você derramou, e de nenhuma oração intercessória, de nenhum sacrifício que você apresentou ao Senhor por vida, por pessoa, por um município, por um estado, por uma nação. Deus não se esquecerá disso. E quando porventura você estiver passando por alguma dificuldade, e alguém se esquecer de você, Deus não se esquecerá de você. O salmista diz, pode a minha mãe e o meu pai se esquecer de mim, todavia o Senhor não me esquecerá. O profeta, certa hora da sua vida, achou que todo mundo tinha abandonado ele. Deus vai a ele e diz, filho, fica tranquilo, porque se uma mãe que gera um filho e amamenta pode se esquecer dela, que é quase impossível, ele diz, todavia eu, Senhor, jamais te esquecerei. Deus é um Deus que não se esquece. Então, queridos, sabendo que Deus não se esquece, façamos o bem. Vamos ajudar alguém, vamos abençoar a vida de alguém. Você pode cooperar, contribuir de alguma maneira com a vida de alguém, faça isso. E Deus vai registrar no livro dele. Você, pastor, não tem o dinheiro, não tem o recurso, então você pode orar, você pode interceder, você pode jejuar por a vida de alguém. Faça isso e Deus vai receber isso como se fosse o seu melhor. Está registrado lá e Ele não se esquecerá disso. Então que Deus me ajude, que Deus ajude a minha vida, a sua vida, que Deus ajude a sua igreja, nesse tempo de quarentena, a fazer o trabalho daqueles que já são salvos. Como, pastor? Obras que acompanham a salvação. Pois não basta só ser salvo, é preciso viver uma vida de salvo. E um salvo ora por aqueles que não são salvos. Um salvo é alguém que está sendo provido por Deus. Ora por aqueles que ainda não têm o Senhor como seu pastor, como seu protetor, como seu provedor, como seu abençoador. Você deve orar para que o Senhor seja Senhor e pastor deles também. Certamente, Deus está esperando isso de mim, isso de você, isso de cada um de nós. Porque além dele abençoar aqueles por quem nós vamos orar, interceder, sacrificar em prol deles, Deus também se alegrará e se comprazerá em nossas vidas. E quando nós precisar, o Deus que não se esquece, vai dizer, manda para ele também. Por quê? Porque quando alguém precisou, ele orou, ele jejuou, ele derramou lágrimas por eles. Agora é o tempo de eu não me esquecer do que ele fez e recompensá-lo, e ajudá-lo, e favorecê-lo, e abençoá-lo. Que Deus ajude a minha vida, que Deus ajude a nossa vida, que nós possamos gastar um pouco do nosso tempo, já que neste tempo de quarentena nós estamos tendo bastante tempo,
nós podemos tirar um tempo do nosso dia para orar por alguém, interceder por alguém, abençoar a vida de alguém, aconselhar alguém, enviar uma mensagem bíblica para alguém, um cântico de louvor para alguém, porque uma mensagem bíblica pode ser a resposta que alguém precisa, pode ser que alguém em desespero receba um hino, que é tudo que a pessoa precisava para acalmar a alma dela, para aquietar o coração, para acalmar a ansiedade. A gente às vezes fica em casa o dia inteiro, não tem coragem de enviar um hino, uma mensagem de esperança, um versículo bíblico. É tempo de nós fazermos alguma coisa uns pelos outros. Deus está esperando que os salvos façam as obras que acompanham a salvação. Que Deus nos ajude. Nós vamos ouvir o presbítero Osmar louvando a Jesus com um louvor. Logo em seguida voltaremos para nós orarmos juntos e intercedermos uns pelos outros, certo que Deus nos atenderá e juntos seremos abençoados por Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito o seu nome, Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde quando Ele estendeu suas mãos para mim. Oh, aleluia! Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, aleluia! Graças a Deus por Eu suas era mãos. pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Desde quando Ele estendeu suas mãos para mim. Oh, bendito seja Deus. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Desde quando Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu Oh, aleluia. as suas mãos, Oh, estende as suas mãos, Senhor. quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Desde quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Desde quando Ele estendeu suas mãos para mim. Oh, aleluia! Graças a Deus porque Ele estendeu as suas mãos e Ele nos alcançou. E hoje nós estamos guardados e cuidados debaixo desta mão potente, poderosa, ajudadora e abençoadora. Vamos orar nesta hora? Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela igreja do Senhor Jesus no Brasil, no mundo, vamos orar pela nossa nação, vamos orar por outras nações, vamos abençoar uns aos outros e o Deus do céu abençoará a todos nós. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te somos gratos, Pai, por mais esta oportunidade, pelos hinos que a ti louvamos, pela tua palavra que ora veio ao nosso coração e em saber que tu és um Deus que não se esquece. Não se esquece que tem um povo seu aqui na terra. Não se esquece que tem uma igreja sua aqui.
que aqui o Senhor tem filhos e filhas, que embora pecadores e falhos, o Senhor nos comprou com alto e bom preço. Somos do Senhor. Então cuida de nós. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda a tua igreja. Nós te louvamos porque até aqui nós temos visto o seu cuidado. Queremos que o Senhor prossiga a guardar, a livrar e a proteger. Mas que o Senhor edifique a fé da igreja. Que aqueles que estão meio que desanimados sejam eles renovados, fortalecidos. Os que estão dormindo no sono de uma negligência, desperte enquanto é tempo. Que eles se voltem para o Senhor. Que eles façam como disse Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. O Espírito Santo trabalha, ecoa a sua voz no coração e na consciência da sua igreja, de maneira que o Senhor atraia-nos com as cordas do seu amor, que o Senhor seja irresistível no falar e no agir. Vem como um fogo abrasador, aquece a nossa alma, o nosso primeiro amor, a nossa alegria, a nossa fome e sede pela sua presença, para que, tendo mais intimidade e mais comunhão, nós possamos cumprir o nosso propósito de salvos, que as obras que acompanham a salvação sejam manifestas em cada família da igreja, que nós possamos interceder pela nossa família, que o Senhor cuide, guarde, livre, proteja, abençoa aqueles que já são salvos, que o Senhor é Pai e Senhor deles. Mas e aqueles que ainda não são, Senhor? Salva, seja da nossa família, seja de cada família da igreja, seja do nosso Brasil, do mundo, Senhor. Eu sei que quando o seu filho veio e morreu naquela cruz, não era só por mim, não era só pela nossa família, não é só por aqueles que já são igreja. O Senhor morreu por todo o mundo, pois é o que está escrito na tua palavra. O Senhor enviou o seu filho ao mundo para que ninguém perecesse. E nós oramos por cada um daqueles que ainda não te conhecem. Feiticeiros, macumbeiros, espíritas, idólatras, prostitutas, drogados, ricos e pobres, grandes e pequenos, autoridades civis e eclesiásticas, mas que não te conhecem, Senhor, se revele a eles. Como eu não sei, porque o Senhor é um Deus de multiforme, pode se revelar de muitas formas e de muitas maneiras, mas intercedemos por eles. Salva-os, revela-se a eles com o seu poder salvador, como um dia o Senhor nos salvou. Alcança-os, Pai, no nome de Jesus. Os desviados, os filhos pródigos, as ovelhas desgarradas, traz de volta para o teu aprisco, Senhor, para que antes que o Senhor volte, haja uma grande colheita no Brasil e no mundo de almas para o Senhor, que haja uma pesca maravilhosa para o teu reino, Senhor. Pesca não de peixe, mas de homens e de mulheres, como o Senhor disse para Pedro: agora eu farei de vocês pescadores de homens. Oh, meu Deus, salva a nossa nação, salva o nosso Brasil, salva as nossas autoridades civis e eclesiásticas, abençoa o presidente da República, os ministros, os governadores, abençoa os senadores, os deputados federais e estaduais, os prefeitos e os vereadores. Constrange a cada um, Senhor. Aqueles que querem um mal para a nossa nação, eles não se preocupam, Senhor, com o bem do povo, eles estão querendo autopromoção diante da miséria do povo. Pai, Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus de amor, Tu és o Deus que abate os arrogantes, Tu és o Deus que fecha as portas para um e abre as portas para outros. E nós queremos que o Senhor levante homens e mulheres de justiça para trabalhar nos cargos públicos da nossa nação. Homens que amam o nosso povo, que seja instrumento de Deus nos cargos que o Senhor os colocar. Que isso seja para a Tua glória na nossa nação, para o louvor do Seu nome e para a vergonha e para a derrota do diabo. Pai, nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, que foram infectados por este mal. Pedimos que a bênção do Senhor lhes alcance, a bênção da cura, a bênção da restauração. E aqueles que ainda não foram acometidos, que o Senhor os guarde e que o Senhor os livre. Senhor, aplaca com este mal. Faça esse mal ser abolido de uma vez por todas. Como em algumas nações ele já foi vencido, que aconteça também aqui na nossa nação, em o nome do Senhor e para a glória do Senhor. Oramos por aquelas nações que ainda estão em crise piores do que a nossa. Que o Senhor lhes alcance lá, com cura, com milagre, com libertação, mas com salvação, para a glória e louvor do Seu nome. Fica conosco, nos dê uma noite abençoada, um sono reparador. Que não nos falte a preciosa presença do Senhor conosco. Porque se o Senhor está conosco, tudo vai bem. Se o Senhor está conosco, haverá bonança. Se o Senhor estiver conosco, pode a noite estar escura, mas pela manhã o Senhor nos ajudará. E haverá um sol que trará alegria, paz sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Nós oramos certo de tudo isso. Por isso nós já oramos agradecidos, meu Senhor, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, seu lar e a sua família. Vamos à bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.